Nós temos condições de mudar o balcão. Mas é preciso ter confiança. Em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade. Bem-vindos a mais um Narrações. Nesse episódio, a Tayana Lindemann lerá mais um trecho do capítulo Alimentação a partir dos 6 meses, do Guia para Crianças Menores de 2 anos de idade. Então, bom episódio a todos. Esse material audiofônico não substitui ou altera o conteúdo do guia, apenas narra. Para uma experiência completa, sugerimos a consulta do mesmo. Ele pode ser encontrado na descrição do episódio ou no site do Ministério da Saúde. Aproveitem! A forma de cuidar e de oferecer a refeição pode ajudar ou dificultar o aprendizado da alimentação. Estimule a criança, colocando-a para comer junto da família, fazendo um prato somente para ela, deixando-a livre para segurar os alimentos e utensílios, variando as formas de apresentação dos alimentos. Um prato bonito, colorido, cheiroso e saboroso motiva a criança a comer. Interagindo com ela e dizendo sempre o nome dos alimentos que ela está comendo, dedicando tempo e paciência aos momentos de refeição da criança e parabenizando e elogiando o consumo dos alimentos e refeições. Evite atitudes como forçar a criança a comer, oferecer atrativos como TV, celular, tablet enquanto a criança come, utilizar aparelhos eletrônicos enquanto oferece a comida à criança, alimentar a criança enquanto ela anda e brinca pela casa e esconder alimentos que a criança não gosta em preparações. Evite dizer frases do tipo: se raspar o prato todo, vai ganhar sobremesa. Vou ficar tão triste se você não comer. Se você não comer, não vai brincar. Por favor, só mais uma colherzinha. E fique atento aos sinais de fome e saciedade da criança. É fundamental que toda a família valorize o momento da alimentação. A criança sempre presta atenção a tudo à sua volta. Ela tende a imitar e repetir o que as outras pessoas fazem. Comer junto à família, por exemplo, faz com que a refeição seja uma experiência de todos. Isso ajuda a criança a se interessar em experimentar novos alimentos e deixa as refeições mais prazerosas. Se ela percebe que a família gosta de comer alimentos saudáveis, terá mais facilidade em aceitá-los. As melhores práticas para a alimentação adequada e saudável da criança entre 6 e 2 anos de idade. O leite materno deve continuar a ser oferecido. A criança deve mamar sempre que quiser. Logo no início, os novos alimentos podem ser oferecidos depois das mamadas no peito. Se a criança estiver agitada ou chorosa, amamentar pode ser uma boa forma de acalmá-la antes de oferecer outros alimentos. Pode ser que o bebê durma após a mamada. Não há problema. Quando ele acordar, ofereça a refeição adequada ao horário. À medida que a criança cresce e aceita melhor o almoço e jantar, o leite materno deve ser oferecido somente se a criança demonstrar que deseja mamar. Esse é um período de transição, por isso, a família deve observar qual a melhor estratégia a ser utilizada para que a criança continue mamando no peito e também aceite novos alimentos. Caso a criança tenha mais resistência em aceitar os novos alimentos, é preciso ter paciência e persistir. No início da introdução dos outros alimentos, não é preciso se preocupar com a quantidade que a criança consome, pois o leite materno continua sendo o principal alimento da criança. Adiar a época de introdução dos outros alimentos pode dificultar que a criança aceite a alimentação no futuro. Se a criança estiver sendo amamentada, não é recomendado dar outro leite ou fórmula infantil, porque esses alimentos são desnecessários e podem desestimular a criança a mamar no peito. Se for necessário que a mãe se ausente, ela pode retirar e armazenar o leite do peito para que outra pessoa o ofereça à criança. Para saber mais sobre isso, veja o tópico Como retirar, armazenar e oferecer o leite materno na seção Leite materno, o primeiro alimento. Para matar a sede, ofereça água. A água é um alimento essencial para hidratar a criança. Ela deve ser dada a partir do momento em que novos alimentos, além do leite materno, são incluídos na rotina da criança. Com frequência, no lugar da água, mães, pais, familiares e demais cuidadoras e cuidadores oferecem água de coco, sucos naturais de fruta ou bebidas industrializadas como refrescos, bebidas à base de frutas com ou sem soja, xaropes com sabor como groselha,
guaraná, uva e etc., chás gelados, refrigerantes ou bebidas gaseificadas. Isso não é recomendável, pois, além dessas bebidas poderem conter açúcar, sódios e aditivos químicos, essa prática acaba habituando a criança a matar a sede apenas com bebidas açucaradas ou saborizadas e aumenta a chance de a criança apresentar excesso de peso, cáries e diabetes. Para saber mais, veja o tópico Água na seção Conhecendo os Alimentos. Comida da criança com consistência adequada. No início, a criança deverá receber a comida amassada com o garfo. Em seguida, deve-se evoluir para alimentos picados em pequenos pedaços, raspados ou desfiados, para que a criança aprenda a mastigá-los. Também podem ser oferecidos alimentos macios em pedaços grandes, para que ela pegue com a mão e leve à boca. Quando já estiver um pouco maior, a criança pode comer a comida da família, cortando seus pedaços grandes quando necessário. Não ofereça preparações líquidas e nem use liquidificador, mixer ou peneira. Se a criança continuar com a consistência líquida, terá dificuldade em aceitar alimentos mais sólidos no futuro, podendo apresentar engasgo e ânsia de vômito. Alimentos líquidos como sopas, sucos e caldos, por conterem mais água, fornecem menos energia e nutrientes do que a criança precisa. A consistência adequada é aquela que não escorre da colher, que é firme, que dá trabalho para mastigar, ajudando no desenvolvimento da face e dos ossos da cabeça, colaborando para a respiração adequada e o aprendizado de mastigação. A quantidade de alimentos oferecida aumenta com o tempo. Quando a criança começa a comer outros alimentos, costuma aceitar pouca quantidade, o que pode gerar ansiedade na família. É possível ainda que a criança apenas experimente os alimentos. Não se preocupe, lembre-se de que é tudo novidade para ela. À medida que ela cresce e se desenvolve, essa quantidade aumenta gradativamente. É preciso respeitar o tempo e a individualidade da criança. Quando ela estiver passando por essa fase, o leite materno ainda é o principal alimento. A melhor maneira de saber se a quantidade de alimento consumida está adequada é avaliar o crescimento. O peso e a altura na curva de crescimento devem ser acompanhados por profissional de saúde e registrado na caderneta da criança. Se o crescimento e o desenvolvimento estiverem de acordo com o esperado, é sinal de que a alimentação está adequada. Alguns acontecimentos comuns a essa fase podem interferir temporariamente na aceitação dos alimentos, como o nascimento dos dentes, a separação da mãe por longos períodos e a ocorrência de doenças. A rejeição frequente aos alimentos pode atrapalhar o crescimento da criança. As soluções para isso variam para cada caso. Procure a unidade de saúde para orientações sobre essa situação. Novas experiências a cada dia. As experiências com novos sabores, cheiros e texturas durante o início da oferta de alimentos, principalmente no primeiro ano de vida, ajudam a criança a ter uma alimentação variada no futuro. Quanto maior a variedade de alimentos in natura ou minimamente processados de diferentes grupos na alimentação, maior a diversidade de nutrientes, o que contribui para um crescimento saudável. Os alimentos oferecidos devem fazer parte da cultura alimentar da família e serem produzidos e comercializados na região onde ela vive, devendo-se priorizar os alimentos que estão na safra. Este pode ser um momento para toda a família ampliar a variedade de alimentos que costuma comer. Nunca é tarde para experimentar novos alimentos. Para estimular o aprendizado da criança, o ideal é servir a comida no prato com os diferentes alimentos separados, sem misturar. Além de deixar o prato atraente, motivando a criança a comer, essa prática permite que ela passe a conhecer alimentos de diferentes sabores, cores e texturas. Comida da família com temperos naturais e quantidade mínima de sal. A criança pode e deve, desde o início, ser alimentada com a comida da família, que deve ser preparada com óleo vegetal em pequena quantidade, temperos naturais e com uma quantidade mínima de sal. Os óleos vegetais, como óleo de soja, de girassol, de milho ou azeite de oliva, são fontes de energia e importantes para o desenvolvimento infantil. Podem ser usados em pequenas quantidades no preparo da comida da família. Não se recomenda o seu uso em excesso, pois isso pode aumentar muito a quantidade de calorias da preparação. Por isso, preparações fritas devem ser evitadas. Temperos naturais como cebola, alho, salsa, coentro e demais ervas e especiarias do gosto da família
podem ser usados para temperar a comida, devendo-se evitar temperos prontos em pó, em cubos ou líquidos. Sal na quantidade mínima necessária. As famílias brasileiras consomem quase 3 vezes mais sódio do que o limite recomendado para a manutenção da saúde. O sódio está presente no sal de cozinha e também é adicionado a praticamente todos os alimentos processados e ultraprocessados, muitas vezes em grande quantidade, mesmo naqueles de sabor doce. O consumo de sódio em excesso aumenta a chance de desenvolvimento de pressão alta e está relacionado ao desenvolvimento de câncer de estômago. Por isso, o consumo de sal em casa requer atenção. Evite alimentos ultraprocessados e diminua o uso de sal nas preparações culinárias. Para uma família de 4 pessoas que prepara e faz as refeições em casa diariamente, 1 kg de sal deve durar pelo menos 2 meses e meio. Temperos ultraprocessados vendidos em cubos, sachê ou líquido também possuem sal em excesso e não devem ser utilizados na alimentação da família, principalmente para crianças. Na seção Cozinhar em Casa, você encontra ideias de temperos para a criança e para toda a família. Açúcar não deve ser oferecido à criança menor de 2 anos. Nos 2 primeiros anos de vida, frutas e bebidas não devem ser adoçadas com nenhum tipo de açúcar. Branco, mascavo, cristal, demerara, açúcar de coco, xarope de milho, mel, melado ou rapadura. Também não devem ser oferecidas preparações que tenham açúcar como ingrediente, como bolos, biscoitos, doces e geleias. O açúcar também está presente em grande parte dos alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, achocolatados, farinhas instantâneas com açúcar, bolos prontos, biscoitos, iogurtes, sucos de caixinha, entre outros. Esse é um dos motivos pelos quais eles não devem ser oferecidos para crianças pequenas. Não é recomendado usar adoçantes no lugar do açúcar, pois eles possuem substâncias químicas que não são adequadas a essa fase de vida. O consumo precoce de açúcar aumenta a chance de ganho de peso excessivo durante a infância e, consequentemente, o desenvolvimento de obesidade e outras doenças na vida adulta. Além disso, o consumo de açúcar pode provocar placa bacteriana entre os dentes e cárie. Como a criança já tem preferência pelo sabor doce desde o nascimento, se ela for acostumada com preparações açucaradas, poderá ter dificuldade em aceitar verduras, legumes e outros alimentos saudáveis. Não ofertar açúcar e produtos que contenham esse ingrediente nos primeiros anos de vida contribui para a formação de hábitos alimentares mais saudáveis. Apesar de o mel ser um produto natural, não é recomendado oferecer esse alimento à criança menor de 2 anos. São 2 os motivos. O mel contém os mesmos componentes do açúcar, o que já justifica evitá-lo. Além disso, há risco de contaminação por uma bactéria associada ao botulismo. A criança menor de 1 ano é menos resistente a essa bactéria, podendo desenvolver essa grave doença que causa sintomas gastrointestinais e neurológicos. Utensílios adequados e seguros. Os utensílios utilizados devem ser adequados à idade e feitos de material resistente. A colher deve ser de tamanho que caiba na boca da criança e líquidos devem ser ofertados em copos. As crianças maiores também podem utilizar garfos com tamanho adequado para a idade. Talheres descartáveis não devem ser usados, pois podem quebrar e machucar. Não há necessidade de adquirir utensílios específicos para a criança. Mas, se você for comprar, evite copos que tenham canudos ou muitos detalhes em seu formato, pois dificultam a limpeza. Dê preferência a copos e pratos mais lisos e retos. O uso de mamadeiras prejudica a habilidade da criança de regular o apetite, podendo ocasionar ganho de peso excessivo. Além disso, pode causar confusão de bicos para a criança que mama no peito, podendo levar ao desmame precoce. Mesmo para a criança maior de 1 ano, não se recomenda a mamadeira, pois é mais difícil de ser higienizada, podendo causar infecções. O uso da mamadeira faz com que o movimento e a posição da língua prejudiquem o desenvolvimento da deglutição, mastigação e fala. Desde cedo, as crianças aceitam muito bem a oferta de líquidos em copo. Mãos limpas na hora da comida. Antes de preparar a comida e de oferecê-la para a criança, deve-se lavar as mãos com água e sabão. Mãos sujas podem trazer micro-organismos e parasitas que transmitem doenças, por exemplo, as verminoses. As mãos das crianças também devem ser lavadas antes de comer. Verifique se a comida não está muito quente, provando-a no prato com uma colher diferente da colher da criança.
Caso precise esfriá-la, mexa com a colher. Evite soprar, pois os micro-organismos que estão na sua boca podem passar para a comida. A posição da criança ajuda a aceitação da comida. A criança deve estar sentada com uma postura reta em um local confortável e seguro, ou seja, sem estar inclinada para trás, sem riscos de queda e suficientemente livre para movimentar os braços e o corpo. A melhor forma de dar comida é sentar-se de frente a ela, na mesma altura, para que não precise ficar com a cabeça de lado, nem levantar o queixo enquanto come. Essa altura também deve permitir que ela se relacione com quem está oferecendo a comida, e, se for o caso, com outros membros da família. A hora da comida é um momento de estímulo ao desenvolvimento. Desde as primeiras refeições, estimule a criança a ser participativa na hora de se alimentar. Interaja com ela, olhando e conversando. Crianças gostam de desafios e de atividades que testem suas habilidades. Nessa fase, pode acontecer um pouco de bagunça e de sujeira, mas em pouco tempo, a criança estará comendo sozinha e dando menos trabalho na hora da refeição. Não se esqueça de que, além do paladar, a oferta de novos alimentos também envolve o tato. O uso das mãos é fundamental para o desenvolvimento de diferentes habilidades, como tocar o próprio corpo, pegar objetos, senti-los e soltá-los. Deixe-a usar as mãos para pegar a colher. Ainda que o faça de forma um pouco desajeitada, isso torna o momento mais interativo e estimula a criança a se alimentar sozinha, mesmo que ainda não consiga. Incentive-a a usar as mãos para tocar os alimentos e sentir as diferentes texturas, ou mesmo a levar os alimentos até perto do nariz, para sentir os cheiros e depois levá-los à boca. A criança consegue comer mesmo que os dentes ainda não tenham surgido. A partir de 6 meses, os dentes começam a aparecer. Mas, se isso ainda não tiver acontecido, não se preocupe. Como a gengiva fica endurecida, pois os dentes estão se preparando para surgir, a criança consegue amassar os alimentos. Além disso, o atrito com o alimento ajuda a romper a gengiva para a saída dos dentes. Nem sempre a criança aceita o alimento na primeira vez que é oferecido. A criança pode gostar do alimento na primeira vez que o experimenta, ou pode precisar provar o alimento várias vezes até se familiarizar com ele. Caretas não significam que a criança não esteja gostando do alimento, mas somente que é um sabor novo, diferente do que está acostumada. Se ela continuar a rejeitar o alimento, não desista. Deixe passar alguns dias e ofereça-o preparado de outras formas. Algumas crianças precisam provar mais de 8 vezes um alimento para gostar dele. Ter rotina contribui para desenvolver bons hábitos alimentares. É importante estabelecer uma rotina de alimentação para a criança e para a família. A criança deve ser habituada a ter intervalos regulares entre as refeições, mas sem rigidez de horários. Evite oferecer alimentos entre as refeições para que ela tenha apetite na hora de comer. As fezes da criança mudam quando outros alimentos são oferecidos. Quando novos alimentos começam a fazer parte da alimentação, as fezes da criança, que antes eram amolecidas e amareladas, ficam mais parecidas com as do adulto. Como ela está aprendendo a mastigar, é comum encontrar pedaços de feijão, legumes, verduras e frutas nas fezes, devido à grande quantidade de fibras desses alimentos. Essas mudanças são normais e não devem ser motivo de preocupação. A oferta de água várias vezes ao dia, nos intervalos entre as refeições, contribui para o bom funcionamento do intestino, evitando que a criança fique com prisão de ventre. Expor a criança ao sol complementa a alimentação. A exposição da criança ao sol é o principal estímulo para a produção de vitamina D no organismo, uma vitamina muito importante para a formação de ossos. O momento em que a criança toma sol pode ser uma oportunidade para brincar e interagir com familiares ou com outras crianças, aspectos que são importantes para o desenvolvimento. Cuidar da saúde da boca. A cárie nos dentes de leite, chamada de cárie na primeira infância, pode causar dor, prejudicar a mastigação e até a fala. O controle da placa bacteriana é fundamental na manutenção da saúde bucal e na prevenção de cárie e doenças na gengiva. Para isso, o ideal é os adultos iniciarem a prática de escovar os dentes das crianças assim que eles aparecerem, pelo menos 2 vezes ao dia, principalmente antes de dormir. Recomenda-se colocar um pouco de pasta de dente com flúor na escova e orientar a criança a cuspi-la depois de escovar os dentes. Para as que ainda não sabem cuspir a pasta completamente, a quantidade deve ser mínima, uma pequena manchinha na escova do tamanho de um grão de arroz.
Com o surgimento dos dentes molares, aqueles maiores que ficam no fundo da boca, os espaços entre os dentes diminuem. Nesse momento, passa a ser importante usar o fio dental para remover a placa bacteriana nesses espaços e nos pontos de contato entre os dentes. Evitando a cárie nos dentes de leite. Para evitar a cárie, são importantes os seguintes cuidados com a alimentação e higiene da boca. Alimentar o bebê somente com leite do peito até 6 meses. Incentivar o consumo adequado de frutas, verduras e legumes. Não oferecer alimentos com açúcar e bebidas açucaradas. Evitar oferecer líquidos, exceto água, principalmente na hora de dormir. Evitar que a criança coma fora do horário previsto para a refeição. Escovar os dentes da criança pelo menos 2 vezes ao dia com o fio dental e escova com pasta com flúor, principalmente antes de dormir. Opa, então esse foi mais um episódio do Narrações. Em breve, lançaremos a continuação da leitura do Guia para Criança. Para quem deseja ver mais do projeto, pode nos procurar por @nozdanutrição com Z nas redes sociais ou acessar o nosso site em nozdanutrição.com.br. E é isso. Fica um abraço para todos.